Olá, sou o professor Antônio Carlos Moraes, perito, contador, advogado e diretor do IBRAC Perícias. O perito, para atuar em perícia judicial, precisa dominar a área técnica ou científica da sua profissão. Mas é fundamental que conheça, além da legislação própria para a perícia que irá atuar, também das leis que regulam essa matéria nos processos judiciais. Os peritos são profissionais com formações diferentes, portanto, têm conhecimento técnico-científico específico para cada matéria, para cada área da perícia que irá atuar. Porém, no campo processual, as obrigações são as mesmas, são iguais para todos os peritos. Leciono perícia judicial no pós-graduação em conceituadas universidades brasileiras há mais de 20 anos. E tenho alunos das mais diversas formações, como sendo contadores, administradores, economistas, engenheiros, médicos e outras várias formações. E parte da matéria que leciono é exatamente sobre as leis e as normas obrigatórias para a atuação dos peritos judiciais e dos peritos assistentes das partes. Independentemente da formação, o perito sempre se debruça em processos que serão julgados pelo judiciário nos fóruns cíveis, trabalhistas e criminais. Então, o perito judicial e da parte, além de dominar, além da obrigação de conhecer da área da sua atuação, da sua profissão, obrigatoriamente deve conhecer das leis e das normas reservadas à área da sua atuação pericial. O perito deve conhecer inicialmente a Constituição Federal de 88. Sempre na Carta Magna terá um comando que vai ajudar o perito desde a área civil, criminal, trabalhista e tributária. Mas em todo processo judicial civil deve necessariamente conhecer o Código Civil e o Código de Processo Civil. Não são poucos os institutos diretivos da perícia. Vão desde a nomeação, o oferecimento da verba honorária, dos impedimentos e da suspeição, da quesitação, das diligências, conhecer todas as provas admitidas em direito, da inspeção judicial, das normas referentes ao laudo pericial, da audiência de instrução e julgamento, da demarcação e da divisão, da avaliação e do cálculo do imposto e da liquidação de sentença. Deve o perito conhecer também a legislação do Código Penal referente aos crimes contra a administração da justiça. Este assunto está voltado também para os peritos. Se for perito criminal, é obrigado a conhecer toda a legislação do Código de Processo Penal sobre a sua atuação, sobre a atuação que disciplina o seu trabalho no campo processual. São muitos os artigos. Na Justiça do Trabalho, é obrigatório conhecer a CLT, os princípios no âmbito da justiça laboral, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho na forma de súmulas e acordos, tudo referente ao entendimento das matérias trabalhistas. Na ausência de normas, por força do artigo 15 do CPC, serão aplicadas supletivo e subsidiariamente este Código. O perito deve conhecer todas as jurisprudências, como súmulas vinculantes, súmulas do STF, do STJ e dos demais tribunais referentes aos assuntos que envolvam as perícias. Atuamos frequentemente em ações que discutem tributos. Então, na área tributária, deve obrigatoriamente conhecer a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e todas as leis referentes aos tributos que irá atuar. E ainda a Lei 6.830 de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, indo desde a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias, até as ações dos embargos de execução. Como eu disse antes, o perito judicial quase sempre se depara com ações desse tipo
E aí deve saber como exercer o seu trabalho na condição de auxiliar do juiz ou na condição de assistente da parte que eu indicou nos autos. Na área federal temos 11 tributos: imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, pessoa jurídica e pessoa física, contribuição social sobre o lucro líquido, a CLL, o PIS, a COFINS, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, imposto sobre operações financeiras, o IOF, imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, imposto sobre grandes fortunas, o IGF, com previsão da Constituição Federal, mas ainda não instituído. E, por último, o Imposto Extraordinário de Guerra, o IEG. Os impostos estaduais são 3. O imposto do ICMS, disciplinado pela Lei Complementar 87 de 1996, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e o imposto de transmissão causa-mortes e doação, o ITCMD. Os impostos municipais também são 3. Imposto sobre serviços, que é o ISS, disciplinado pela Lei Complementar 118 de 2005, o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, e o terceiro, o imposto sobre transmissão de bens imóveis intervivos, o ITBI. Vejam que temos, além desses 17 tributos, mais de 80 taxas e contribuições na esfera dos 3 entes públicos, União, Estados e municípios. Os peritos devem saber das normas técnicas dos seus conselhos profissionais referente à atuação pericial. E se for contador, deve conhecer as normas brasileiras de contabilidade, do Conselho Federal. Normas essas disciplinadoras da perícia contábil e da atuação profissional do perito contador. Assim, há uma necessidade constante do perito participar dos programas de educação continuada para atualização do conhecimento, como participando de eventos, seminários, cursos, palestras, etc. Assistam às novidades sobre a perícia do novo Código de Processo Civil, inscrevam-se no canal e compartilhem os meus vídeos.